Existem frases que às vezes quando a gente escuta, a gente esquece do dia seguinte. Mas existem frases que elas nos acompanham por décadas. Eu ouvi uma frase quando eu era apenas uma menininha e essa frase me acompanhou pela vida inteira. Naquele dia eu não sabia o que realmente estava acontecendo, mas o meu coração, ele nunca esqueceu. Quando somos crianças, a gente acredita que os adultos sabem exatamente o que eles estão fazendo. Acreditamos que eles são fortes, que eles têm as respostas, que eles sabem de tudo, né? Mas existe um momento em que a gente começa a descobrir que eles também têm dores. Existem algumas imagens que eu me lembro daquela época. Não me lembro de tudo, mas algumas marcaram a minha vida. E eu consigo ver cada uma dessas imagens ainda hoje. Eu lembro dos gritos, eu lembro da tensão, eu lembro que tinha alguma coisa que não estava certa. Eu era muito pequena para entender, mas grande o suficiente para entender que existia algo que estava quebrando ali dentro da nossa família, sabe? E às vezes é assim que a nossa infância muda. Não com algo muito grande, sabe? Mas com pequenas coisas que vão mudando a cada momento que vai definir o nosso futuro. E são nesses pequenos momentos que nos faz perceber que o mundo não era tão seguro quanto a gente imaginava. Muitas vezes as crianças nem entendem o que está acontecendo, mas a criança sente. E aquilo que sentimos pode nos acompanhar por muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Uma das imagens que eu me lembro era da minha mãe segurando um pedaço de caibro e correndo atrás do meu pai. Eu escutava muito grito, sabe? Eu sabia que algo ruim estava acontecendo naquele momento. Hoje eu sei que naquele dia estavam acontecendo coisas que eu não compreendia, mas eu enxergava aquela dor. Eu me lembro dos olhos da minha mãe, da revolta que ela carregava, da raiva que ela estava sentindo, sabe? E eu me lembro de ouvir: eu vou matar você, você me paga, frases assim, e eu sem entender o que estava acontecendo. E foi a primeira vez que eu vi uma dor tão grande transbordando de alguém naquele dia. E foi exatamente naquele dia que tudo mudou. Foi o dia que a minha mãe mandou o meu pai embora, que aquela família se rompeu. E eu nem podia imaginar o impacto que aquilo teria na minha vida. Algumas cenas, elas ficam gravadas na nossa vida, não porque entendemos o que aconteceu, mas porque sentimos o peso daquele momento. Pouco tempo depois aconteceu uma conversa que há muitos anos depois que eu iria entender o que tinha acontecido naquela conversa. O meu pai perguntou para minha mãe: você vai ficar com as crianças? E a minha mãe disse: não, eu ainda tenho que curtir muito na minha vida. Naquele momento eu era pequena demais para entender o peso daquelas palavras, mas elas encontraram um lugar no meu coração e elas ficaram. E por muitos anos essas palavras, elas me acompanharam. Eu amava minha mãe, admirava minha mãe, mas essa não era a questão. Na verdade eu tinha colocado uma pedra naquele assunto e não resolvi isso dentro de mim. E aquilo me causava perdas de coisas que eu poderia estar usufruindo na minha vida, mas que me impediam de vencer. Em algum lugar dentro de mim, eu ficava tentando entender o porquê que eu não tinha sido escolhida, por que eu e meu irmão não tínhamos sido escolhidos. As crianças, elas raramente vão lembrar de todas as palavras e das conversas, mas quase sempre elas vão lembrar de algumas palavras que fizeram elas sentir algo, sabe? Algumas frases, elas desaparecem, mas outras elas criam raiz. Durante muitos anos eu enxerguei essa história pelos olhos de uma filha, sabe, pelos olhos de uma menina, pelos olhos de uma criança mesmo. Mas a vida, ela tem uma forma bem curiosa de nos fazer amadurecer e hoje eu consigo enxergar aquela mulher, aquela mãe, entende? Uma mulher que carregava as próprias dores, as próprias feridas, dores que nunca foram curadas, que nunca foram ressignificadas. Isso não apaga o que ela fez, mas me ajuda a compreender. Porque pessoas feridas muitas vezes fazem algumas escolhas baseadas justamente nas suas feridas. Uma das maiores libertações da minha vida foi entender que eu não precisava mais ficar presa àquela frase, que eu precisava perdoar a minha mãe. Porque o perdão, ele não libera outra pessoa, o perdão libera você. E eu precisava ser liberta daquela situação na minha vida. Eu poderia reconhecer aquela dor, sem que aquela dor definisse
a minha identidade. Existe uma diferença entre você carregar uma cicatriz e você ser definido por ela. As cicatrizes, elas fazem parte da nossa vida, vão fazer parte da nossa história, mas elas não precisam definir o nosso futuro. Talvez alguém tenha dito algo para você que você tem carregado por todos esses anos. Talvez uma palavra, uma rejeição, um abandono. Talvez você carregue perguntas que elas nunca foram respondidas. Mas eu quero te dizer algo. A última palavra da sua vida não pertence às pessoas. Ela pertence a Deus. Ela não pertence às circunstâncias, ela não pertence ao abandono. Pertence àquele que te formou, que te conheceu até mesmo antes de você nascer. Se alguém algum dia te fez acreditar que você não é importante, que você não é precioso, que você não é ninguém ou que você não vai vencer, eu vou te dizer uma coisa. Deus diz que você é escolhido, que você é amado e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. As palavras de Deus têm o poder para te curar e para te restaurar. Eu não sei o que você passou, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E aquilo que foi quebrado dentro de você não está fora do alcance da graça dele. Agora eu vou te perguntar, existe alguma frase que ficou presa dentro de você desde a sua infância, ou da sua adolescência, ou até mesmo da sua fase adulta, que mudou a rota da sua vida? Ou que gerou talvez feridas tão profundas que você não conseguiu ressignificar até hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir essas frases. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais sobre o Forjada, encaminha, compartilha, porque a gente tem uma longa jornada pela frente, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.